gosto. Da século I se chama Lembranças, não é isso, João? Lembranças. Letra sua. Meu filho, que inspiração foi essa? Você estava adivinhando tudo o que ia acontecer? Aí, com tsunami, com tantas coisas. Não, na verdade... Letra forte. Na verdade, a música é do Fábio, o antigo guitarrista, né? O outro guitarrista, o Fabinho, mandar um abraço pra ele. E a letra é minha. Na verdade, aconteceu o seguinte, ele estava com a música na época, e foi bem naquela época que aconteceu o tsunami lá na Indonésia, né? Teve aquela devastação. E, coincidentemente, claro que a gente fica triste, aconteceu de novo agora, né? E a música se encaixa perfeitamente. Mas a música se encaixa também muito nas nossas vidas, assim, diariamente. Eu particularmente conheço bastante gente, e essa é direto para quem vive dentro da igreja. Para quem tem alguma pastoral, algum serviço em alguma pastoral dentro da igreja. Às vezes a gente passa a vida inteira servindo a Deus e muitas vezes não está preparado, né? Às vezes acontece alguma coisa inesperada, por exemplo, uma morte de um parente muito querido, e a gente, nessa caminhada, a gente vê muita gente desesperada. Claro que a gente fica triste por ter perdido um parente, por ter perdido um grande amigo, mas quem está dentro da igreja, no serviço, ele tem que estar preparado para essas coisas, né? E a gente vê pessoas se abatendo muito com isso. Lógico, eu reitero que a música foi feita por causa daquilo lá, mas eu faço, às vezes, essa analogia também. Tem muito a ver com a gente, né? Muita gente às vezes se abate muito com algumas situações. Não só quando alguém morre, mas também quando você, às vezes, tem que assumir um trabalho. Exatamente. E você não desanima algumas vezes em algumas coisas, ou é com o padre, ou é com alguém que chateou, já quer sair da igreja, e não tem esse vigor e essa luta de lutar, porque ser cristão é todo dia, é uma luta diária, né? A gente não muda, né, Paulinha? Não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Para Deus não foi fácil, né? Então, quanto mais pra gente. Você vê bastante essa dificuldade, Paulinha? Você que tá há tantos anos aí na igreja, com o TLC, como é que você vê o jovem hoje em dia que está começando? Como é que ele lida com as dificuldades que ele encontra dentro da igreja? Eu até estava no retiro de carnaval esse fim de semana com os jesuítas, né, do carnaval. E lá eles falaram uma coisa que é muito interessante, que não existe comparação, mas, enfim, eles eram que Nossa Senhora foi a mulher de um sim e muitos nãos, então ela também é Nossa Senhora do não. E aí eu fiquei pensando, os cristãos também, porque nós damos um sim, mas temos que dizer não diante de diversas circunstâncias diariamente. Para ser fiel, né? E eu acho que o jovem, quando faz o TLC, ele passa por um processo, né? De repente, no começo, ele não vai saber o não para que ele tem que dizer. É como diz o Evangelho, né? Tudo está diante de nós, cabe a cada um de nós fazer as escolhas corretas. E é um processo. Acho que devagar ele vai entendendo. Opa, isso aqui me convém, isso aqui não me convém. Foi assim comigo, né? E pelo menos assim, vou dizer por mim, foi assim comigo, né? Tipo, no processo, vai fazendo as escolhas. Isso sim, isso não. E o que mais te marcou nessa caminhada com o TLC? De estar evangelizando? O que mais, assim, você pode levar hoje, assim? Olha, Dani, muitas coisas foram importantes, né? Deus a cada tempo suscita algo para nos reavivar, para nos auxiliar na caminhada. Mas é inegável que a coordenação fez toda a diferença para mim. Até então eu tocava no TLC há 9 anos e estava muito feliz com o meu violão debaixo do braço e vamos lá, vamos tocar e tal. Quando me surgiu o desafio de ser coordenadora do TLC da Diocese, eu pensei, não estou pronta. Mas vamos lá. Disse sim. Eu disse sim, mesmo sem saber por onde começar. E aí ele ligava para o Telmo direto. Telmo, e agora? Telmo, tá acontecendo tal coisa. O que eu faço? No começo, eu contei muito com a ajuda dele até para dar uma orientação. Mas, vou dizer assim, pela minha vida pessoal, eu tinha dificuldade de encarar os problemas, assim. De falar, não, tem que resolver isso aí, então vamos sentar aqui. Ô fulano, escuta, é isso? Foi isso mesmo e tal? E na coordenação eu ia fazer isso para os outros. Tipo, houve uma divergência com meu padre. Paulinha, vem aqui. Aí eu pensava, meu Deus, eu não consigo nem resolver os meus problemas, vou ter que ir lá resolver o problema do cara com o padre dele. Pra você também, completamente. Né? E aí chegava lá com o bico doce, aquela lábia, e aí padre, tudo bem, prazer, Paulinha, tal, vim aqui, fiquei sabendo que houve um problema, é isso, vamos resolver agora e tal. E ele levou isso pra minha vida. Então eu acho que o TLC me fez crescer muito nesse período.
Sou muito mais madura hoje depois da coordenação, porque aprendi a lidar melhor com as pessoas, assim, eu acho que foi essencial. E trabalhar aquilo que para você era difícil, né? Exatamente. Foi um desafio que você conseguiu superar. Com a ajuda dos irmãos e com a graça de Deus, né, Dani? Porque sem ela seria impossível. Ele conduzindo a gente, não vai, né? Seria impossível. Agora, ô João, me diz uma coisa aí. Vocês que estão aí, né, 12 anos já também, o que você encontra de dificuldade, assim, na forma de evangelizar com a música? Principalmente para o jovem. Porque é meio complicado, né? O jovem, ele tem muito oba-oba, principalmente com música. O que você vê, assim, de mudança de 12 anos para cá? Atrás e 12 anos hoje? Eu acho que uma das grandes... São várias, né? Mas uma das grandes dificuldades que a gente tem para evangelizar é a estrutura. Eu falo especificamente do nosso caso. Às vezes, você vai tocar em algum determinado lugar, né? Na verdade, tocar é só o pretexto, a gente vai evangelizar em algum determinado lugar, e chega lá, as situações são precaríssimas. Existe essa palavra? Não, precárias mesmo. São precárias demais. E aí o que acontece? Você chega lá, não consegue passar a mensagem direta, porque muitas vezes o coordenador do evento ou do retiro não se preocupou em ter um som bom, em ter um espaço legal, e o mundo faz tudo direitinho. Você vai em qualquer show aí, você tem a melhor estrutura, e aí, meu, fica mais fácil de ser seduzido, não, é pro né? Senhor, né? Vamos fazer pro Senhor, e a gente meio que faz de qualquer jeito. Eu uso o termo que é o seguinte, esse negócio de, é pro Senhor, vamos dar aquele jeitinho, pra mim não funciona. Porque o inimigo, ele é muito profissional. Ele é profissional. Ele é extremamente profissional. Ele age profissionalmente. Eu te dou o melhor som, eu te dou o melhor cantor, o melhor instrumentista, o melhor tudo pra você. Então eu acho que a gente também tem que ser profissionais com Deus. Tem que ter esse zelo. Tem que ter esse zelo. Tem que ser profissionais. Não, por exemplo, eu tenho que ser profissional na evangelização. Não no sentido pejorativo da palavra, mas falar assim, eu vou dar o melhor. Eu vou ter uma melhor bateria para tocar. A Priscila ter um melhor microfone. O cara que vai dar um evento, se preocupar, fazer o evento, organizar o evento, se preocupar e falar assim, eu vou oferecer uma estrutura digna do meu Senhor, digna do meu rei, daqueles que estão vindo aqui anunciar. Eu acho que falta isso. Essa é uma das grandes dificuldades. Entre outras, o servir em si é muito complicado. Exatamente, apesar da gente ser, né, já de igreja há algum tempo, o mundo, às vezes, se a gente não ficar esperto, o mundo engole, porque ele vem com facetas. Você precisa estar preparado. Tem que estar muito preparado, tem que estar sempre de joelho no chão. E até mesmo se um jovem chega para você e fala, João, o que tem, onde na Bíblia fala tal coisa? Exatamente. Você Por que eu tenho que seguir isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Perfeitamente. E você tem que estar muito preparado, Dani, no sentido de, assim, as oportunidades do inimigo, elas surgem muito facilmente. Elas surgem em você tá numa padaria e o cara te voltar um troco de R$1 a mais e você não se tocar que você tem que devolver esse um troco de R$1 a mais. Pequenas coisas, né? Pequenininhas coisas. A gente não é fiel no pouco, imagina. Exatamente. A gente trabalha bastante em eventos, não sei se você percebe isso, Paulinha, com a G5 também. A gente vê que não tem mais zelo, né? Não tem cuidado. É difícil você encontrar um evento que se preocupa com som, que se preocupa em evangelizar mesmo. Você percebe isso? Percebo, até nas paróquias mesmo, não precisa ir tão longe. Você vê o som extremamente precário, se preocupa com a torre, com o sino, com a pintura. Gente, mas o principal é a comunicação. Se você não comunica, como é que você vai evangelizar? Então você se preocupa com toda a estrutura e o som. Não é nem porque a banda, não é vaidade. Não é vaidade. Não é vaidade, é necessidade. Se você se sentir, né, num lugar com som legal, né, uma estrutura que às vezes não dá para fazer. Às vezes tem gasto com tantas coisas. Exatamente. E pode observar que a missa onde tem um som melhor, a igreja que tem um som melhor e uma banda, nem precisa ser boa, mas uma banda regular, tem sempre mais gente. Porque a boa nova chega melhor. A pessoa consegue entender melhor, absorver, beber melhor daquilo que está sendo dado. João, vocês fazem parte da produtora G5 Musical. Conta pra gente como é que é esse trabalho que a G5, ela investe, eu sei que ela investe em bandas que estão começando, a G5 se preocupa, ela tem um som, né, que aluga também com preço
Como é que é esse trabalho da G5? Que é uma forma de evangelizar com qualidade, né? A G5, eu vejo, pelo menos para a nossa região aqui de Campo Limpo, eu vejo como a luz no fim do túnel, assim, para nós aqui da nossa região. Porque ela veio, tá aí há 4 anos, e está muito preocupada com isso. Haja vista esse lugar que nós estamos aqui agora, nós, século I, nós somos agenciados pela G5, então já fazem uns 2, 3 anos, a G5 existe há uns 4, mas levou um tempinho para se estruturar, para chegar onde está hoje. Não é muito, mas já é um avanço enorme. Então, a gente vai tocar nos lugares, já tem uma estrutura melhor de som, já fica mais fácil. E graças à G5, a gente é muito, muito grato mesmo pela oportunidade, né, de levar a palavra de Deus com a mesma qualidade que o inimigo oferece do outro lado. Então, e mesmo com gente que às vezes não tem condição, né? Exatamente. E a G5 está sendo pioneira aqui na nossa região e é muito bacana. Lá na G5 não se ganha dinheiro. Se recebe o suficiente, né? Se recebe o suficiente para se evangelizar. E essa é a ideia. Né? E o fruto de tudo isso é esse lugar que a gente tem, é um som que a gente tem legal pra caramba, é a sala ali de fora de bate-papo, de oração, é toda essa casa que é bancada exatamente com isso, com as bandas que vêm aqui, paga 15, 20 reais de hora de ensaio, e é assim que é feito. Então, eu vejo a G5 como a luz no fim do túnel pra gente, que quer levar a boa nova com uma qualidade um pouco melhor.